Oi, Clarissa. Oi, Maíra. Tudo bem, querida? Que alegria que a gente está aqui hoje, reunida para mais um episódio da Tenda Materna. E eu quero que você conte pra gente, Florzinha, quem é que está aqui com a gente hoje? Hoje, a gente está recebendo na nossa tenda o querido Diego, mais conhecido como Músico Pai. Para nós, Diego, é uma honra abrir as portas da nossa tenda e receber você aqui. Poucos homens estiveram aqui conosco e a gente sentiu muito de te trazer aqui para falar sobre o quê? Para falar sobre música. Então, para quem não conhece o Diego é marido da Malu, que já esteve aqui na tenda com a gente num episódio maravilhoso sobre o universo do brincar. Quem ainda não escutou esse episódio, depois escuta também. O Diego é pai da Liz, da Bel e do Tom e é músico, um grande artista que eu já tive a honra, o privilégio de ver tocando e de trabalhar junto, né, Diego? Seja bem-vindo à nossa tenda, conta pra gente um pouquinho mais sobre você, querido. Olá, Clarissa, olá, Maíra e olá a todos os ouvintes desse podcast maravilhoso. Gente, eu fiquei lisonjeado com o convite e é muito especial estar aqui, porque além de amar podcast, de amar escutar podcast, eu também tenho o meu. Ele não é tão constante, mas ele tá lá, Músico Podcast, e eu fiz justamente por essa paixão. Também é especial por falar sobre música, que é um assunto que eu amo, permeia minha vida e me trouxe até aqui, a música. E também é especial porque vocês duas apareceram na vida da minha família e acrescentaram demais com os conteúdos. E depois veio uma aproximação, e veio carinho, e veio essa conexão que a gente tem para além das redes. E aí tive a oportunidade de ver Clarissa aqui de perto. Eu lembro quando ela veio aqui em casa, foi uma emoção. E Maíra sempre também transmitindo muito carinho. Então para mim é uma honra poder agora estar dentro desse podcast aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você pela presença, querido. Vai ser um episódio aí emotivo, vamos lá. Você pode contar um pouquinho pra gente da sua trajetória, da sua história com a música? Claro. Olha, eu comecei com a dança. Eu não tiveram dançarinos na minha família. Eu tinha um tio que adorava dançar, mas assim, quando eu digo que não tinha dançarinos de uma maneira profissional, né, com carreira. Mas assim, o meu avô materno, ele adorava samba, então ele sempre parava na porta do meu quarto assim, ao som de Demônios da Garoa, e ficava arrastando as sandálias dele. Virou até um meme na família, assim, que quando eu imito, assim, todo mundo já sabe que é ele, que ele adorava sambar Demônios da Garoa. Eu tinha um tio, eu tenho um tio Henrique, que ele adora dançar, e minha mãe sempre falava da dança dele, e minha mãe também nas festas sempre me tirava para dançar. E aí veio essa paixão pela dança. Aí eu fiz aula de axé, street dance, entrei para grupos, me apresentava na praça da cidade dançando. E aí veio o Tchan, o El Tchan. O El Tchan, independente do que a gente acha sobre o grupo, ele me musicalizou. E aí eu aprendi a dançar, e eu acredito que a dança é um processo forte de musicalização, muito forte. E aí nasceu o sonho de ser o jacaré. Eu tinha esse sonho, mas quando eu olhei pro jacaré, eu olhei pra mim e eu pensei, acho que o compadre Washington não vai me aceitar. E prossegui. Aí a escola é que me trouxe a música como frente de execução, né? Porque a música está presente na dança também. Mas é na escola que eu conheci um amigo, Marcelo, que aí ele viu que eu tinha prazer em estar com a música e me convidou para entrar para minha primeira banda, quando eu tinha 12 anos, se não me engano. E aí começou esse processo que
muitos costumam passar, né? Banda de garagem, ensaios e cantando Jota Quest, Skank, aquelas coisas assim. E na cidade tinha um festival de escolas. E eu entrei numa escola que era muito forte na cidade, assim, muito conhecida. E aí e aí teve um festival, e nesse festival a turma já sabia que eu gostava de cantar, então me colocaram na frente para defender a música. Cada classe escolhia uma música, a gente ia lá no Teatro Municipal, cada turma apresentava e tinha premiação, era um festival mesmo. E ali nesse primeiro festival foi a primeira vez que eu cantei para um público, assim. E todo mundo me olhando e o teatro lotado, porque todo mundo matava a aula para ir assistir os festivais das outras escolas. Então era assim, uma sensação, eu tô até emocionado de lembrar. E cantei, a primeira música que eu cantei foi That Thing You Do, do The Wonders. Eu não sei se vocês conhecem, coloca aí, que é um iê, iê, iê maravilhoso. E aí quando eu vi todo mundo me olhando, me aplaudindo, e no final daquele festival eu levei o prêmio. Aí eu falei assim, falei pra mim mesmo, é isso, é isso que eu quero. Tanto que me desconectei de vestibular, eu nem sabia que era vestibular, porque tava certo na minha cabeça que eu ia ser um Samuel Rosa da vida, assim. Eu vou ter uma banda e eu vou viver de música, assim. E aí a gente vai crescendo e vê que a vida não é tão romântica assim. E me cobraram vestibular, eu tentei umas 6 matérias, uns 6 cursos antes de encarar a vida, encarar a família, encarar a sociedade, largar o emprego, largar a faculdade, largar a namorada e ir para Belo Horizonte, atrás desse sonho e torná-lo mais concreto, além do romantismo de ter uma banda de sucesso. Aí eu entrei para o FSJ, em licenciatura em música, com ênfase em canto popular, e foi a licenciatura o curso de licenciatura que me levou a ir para uma sala de aula, a ir para esse ambiente mais pedagógico e educacional. Foi dentro da faculdade. E foi assim, foi a faculdade mesmo, porque eu não queria. Mesmo na faculdade, fazendo licenciatura, eu ainda queria ter essa carreira como performer, assim. Mas a licenciatura exige estágio. Aí nos estágios que eu descobri esse prazer de compartilhar experiências com famílias. E desde então eu venho vivendo de música. A música vem me alimentando o corpo e a alma. E como que é o trabalho que você faz com as famílias agora? Pois é, eu me encontrei na licenciatura, o estágio que eu fiz foi com uma colega colega de canto chamada Deni, que ela dava aula numa escola chamada Enlace, lá em São João del Rei, a qual eu tenho muito carinho. Um beijo pra Beth, se ela por acaso ouvir esse episódio. E na PAI, em Tiradentes. E a Deni falou assim, Diego, vai lá, assiste e eu vou assinando pra você. Aquela faz pouco que eu assino muito. E aí eu cheguei na sala de aula e ela não conseguia dar aula, assim, porque o meu contato com criança, eu deveria ter mencionado isso na minha trajetória aqui, antes da música, assim, o meu prazer com elas e a minha conexão e a facilidade de me comunicar com ela vem antes da música. Então quando eu entrava na sala, eu ficava lá no fundinho anotando e ela não conseguia dar aula, assim, e todos queriam me ver e brincar comigo e tal, e aí eu comecei a participar mais ativamente nesse estágio, até que ela falou assim, eu tô indo para Belo Horizonte, você quer assumir a Enlace e a PAI? E como músico tem o orçamento muito incerto, né, dar aulas é uma segurança que a gente tem, então eu assumi. Mas eu assumi pela segurança mesmo, assim. Aí depois que a paixão foi vindo, assim. Foi um relacionamento, uma construção, um cultivo, assim. Não pela criança nem pela música, mas da música para a criança, assim. E ao longo do tempo eu fui percebendo que estar com crianças e com músicas envolve um triângulo muito poderoso, né? Que sou eu, a criança e o cuidador. E aí a família foi se aproximando mais e eu fui extrapolando esse ambiente da escola, de instituições de ensino, até que eu fui construindo o meu próprio caminho
E agora eu atendo famílias. Eu vou até as casas e condomínios. Nós montamos grupos e a partir desse grupo a gente compartilha experiências e troca repertório, não só de músicas, mas de brincadeiras, para aquilo ser uma conexão, assim. Não só entre o Diego e as crianças, mas entre as crianças e o Diego, e principalmente as crianças e o educador, assim. A música ela é uma ponte, que é uma conexão nesse triângulo aí. E aí eu atendo famílias em condomínios nesse processo que eu chamo de musicalização. Diego, eu pude presenciar, né, uma vez aí a Maíra, não sei se ela sabe, mas uma vez eu e a Malu montamos um workshop em Belo Horizonte e a gente convidou o Diego para fazer o primeiro encontro introdutório, assim, era um trabalho que a gente ia olhar tanto para a nossa criança interior e um resgate pela via do brincar mesmo, né? Desse contato com a criança interior. E aí a gente fez 3 encontros e o primeiro era um encontro com o Diego e com as famílias das participantes. Então iam as crianças, iam as mães, os pais. E foi tão maravilhoso esse encontro, porque... Foi. O Diego preparou tudo com muito cuidado, assim, muito carinho, a partir da proposta que a gente trouxe para ele, mas realmente você tem toda a razão, assim, né? Como que a música, ela é uma ponte que leva a gente para a criança que a gente foi também, né? Sim. Eu sinto. Então, eu vejo aqui na minha experiência com as crianças, né? Naquele dia mesmo, assim, você resgatou várias músicas e brincadeiras antigas, né? E na minha experiência com os meninos, eu tenho muito, assim, né? Eu sempre acreditei que eu era desafinada, que eu não sabia cantar. Na minha escola tinha uma questão de coral, né? Tinha um coral na escola e só poucos alunos eram selecionados para participar desse coral. Então eu sempre, por mais que tinha uma aula de música e tudo, mas eu sempre ficava me sentindo à parte por nunca ser chamada para aquele coral, né? Eram poucos alunos, assim. E aí, foi na pedagogia Waldorf, depois que o João estava na escola, e eu comecei na escola Waldorf, né? E eu comecei uma formação básica em pedagogia Waldorf, lá na Pollen, né? Antiga Pollen, em Belo Horizonte. Sim. Que eu comecei, que tinha aula de canto, praticamente todo módulo dessa formação tinha um coral, e que tinha uma professora extremamente sensível, que é a Celinha, eu acho que é até de São João del Rei, eu não lembro. Olha. Enfim, mas ela fazia um processo de desvendar da voz, e todo mundo participava do coral nessa formação. O canto era algo que permeava toda a formação, né? Tinham várias atividades artísticas, mas o canto ele estava presente em todos os módulos. E a gente foi vendo, né, através desses exercícios, como que existe um poder, eu fui vendo, né, fui me dando conta, assim, no poder que eu tinha na minha voz, do quanto que era muita crença, né, muito medo, como que isso estava aprisionado ali, pelo que eu escutei, pelo que eu interpretei dessa minha história, e como que existia um poder muito grande aí. E desde então eu tenho me permitido cantar muito mais e cantar para os meninos. E um dos momentos que eu estou mais presente, mais conectada com os meus filhos é na hora de dormir, de colocá-los para dormir, que eu me atrevo a cantar. E eu tenho uma memória muito boa para muitas músicas, porque a música permeou durante muito tempo na minha infância. Então eu sempre fico cantando e aí eu vou emendando uma música, não paro assim, né? Trazendo várias músicas da minha infância e eu sinto que é um canal de conexão com a minha criança e com os meus filhos, assim. Então eu queria te convidar para você falar, não sei se a Maíra também, acho que ela tem uma história bonita com a música, né? Que talvez ela queira contar, antes de eu te perguntar sobre essa conexão aí nossa com as crianças a partir da música. Mas diga, Mar. Então, na verdade, vai ser... Vamos ver o que eu dou conta. Porque não sei se você tem acompanhado um pouco do meu perfil esses dias, Diego, quanto que você consegue acompanhar dessas coisas, né, com um bebezinho de quase 2 meses, né? Mas
segunda-feira agora, dessa semana, fez 10 anos que minha mãe faleceu, né? E aqui na Espanha o Dia das Mães foi domingo passado, e o Dia das Mães agora no Brasil vai ser domingo. Então eu tô bem no meio daquela semana. Entre duas, eu sinto muito meus sentimentos. Obrigada. Mas, de qualquer forma, todo ano isso acontece, mas acho que 10 anos é um ano meio simbólico, né? Então, minha mãe faleceu de um câncer, ficou 3 anos doente, mas eu tenho uma relação com a música que é muito forte, muito por conta da relação que ela tinha com a música, né? Que meus pais tinham com a música. Então, foi algo que uniu eles muito. Meu pai tocava violão, toca violão até hoje, mas quando eles se conheceram, eles tocavam muito violão, e eles eram muito musicais, eles estavam sempre com a vitrola tocando música brasileira. Eu tenho referências de discos incríveis, um repertório incrível, um gosto musical, assim, que eu considero que é super aprimorado por conta da experiência, por conta do hábito deles de escutar música boa, assim, de qualidade em casa, né? Sim. E aquilo, assim, minha mãe, ela tinha o hábito de cantar praticamente todos os dias, ela passava o dia cantarolando. Sabe aquelas casas de família que você tá conversando, você fala uma palavra e de repente um lembra a música, puxa um samba, começa a cantar, e aí fica todo mundo rebatendo outras canções? Eu percebi que o Alexandre Coimbra faz isso também. Eu imagino que na casa da Malu e do Diego deve ser assim também, né, Diego? Também a gente pega a melodia de uma música e vai conversando, sabe? Perguntando o que tem pra comer, cantando Atirei Pau no Gato, uma coisa assim. E eu faço isso com a minha filha, ela fica me corrigindo, eu falei, deixa a gente improvisar, e agora ela fica compondo umas músicas sozinha, tipo, mamãe, filha, que música é essa? Eu acabei de inventar. Mas é muito gostoso, porque foi algo que eles passaram para mim de uma forma muito natural e fez com que, de certa forma, até fiquei fazendo muitas leituras esses dias, eu estava revisitando, e é isso que a Clarissa falou do poder que a música tem de fazer a gente conectar com a nossa criança, né? É impressionante, porque, para mim, quando eu escuto músicas que fazem eu lembrar meus pais, eu acesso a minha criança interior, eu acesso a minha adolescente interior, eu acesso a minha essência, assim, para mim é uma coisa que ficou muito forte, muito marcado, e eu aprendi a gostar de música observando meus pais. Eu fiquei apaixonada, aí eu fui estudar piano uma época, isso pequenininha ainda, né? Mas aí, quando o piano ainda tinha piano em casa, a gente mudou de casa, e depois a gente foi para um apartamento, não pôde levar o piano. Aí quando eu voltei, eu já estava naquela adolescência, me cobrando muito, me sentindo inadequada, e infelizmente eu perdi muito da possibilidade de explorar esse lado da música por timidez, por perfeccionismo, por achar que eu não estava conseguindo. Fui tocar o piano assim com 12 anos e falei, gente, tá horrível, não quero. Fugir das aulas, nunca mais retomei, né? Fiquei anos e anos adiando. Tive um episódio de ter me inscrito num festival da escola e no dia que me chamaram para cantar, eu travei e não fui, não me atrevi a cantar a música da Rita Lee que eu tinha programado, fiquei lá imaginando tudo, me senti super péssima. Pra mim foi uma confirmação do tipo, não queira ir por esse caminho, você não banca, tipo, desencana, e enterrei aquilo, né? Mas cantava sozinha, escondida, me sentia, tipo, até afinada, assim, sabia que eu me sentia, assim, muito conectada comigo mesma, mas me travando. E o que eu acho interessante é que, observando a minha mãe, eu percebi que ela cantava sempre, mesmo quando ela estava mal. Assim, fazia, tipo, aquela coisa, faça chuva, faça sol, eu tô lá cantando conectada, né? Então, tinha um lado dela que hoje eu falo, nossa, minha mãe era uma pessoa que tinha muita dificuldade de expressar a vulnerabilidade dela, né? Ela não era de chorar na frente dos outros, ela sempre era aquela fortaleza, mesmo doente, com muita dor, ela se fechava no quarto, ela não gostava de ficar muito sendo abordada e tal, né? Mas a música, mesmo em dias que ela estava mal, ela cantava. E aí teve um episódio, Diego, você não deve conhecer da minha história, para quem está aqui, de repente acompanha, até já ouviu falar. Eu vim para a Espanha morar aqui há 10 anos, exatamente no ano que minha mãe faleceu. Né? Ela ficou 3 anos doente, aí ela ganhou uma herança do meu avô, aí ela quis dar de presente para mim uma viagem para ficar um ano fora. E eu fiquei naquela discussão com ela, falei, mas não tem sentido, você tá doente, a gente não sabe quanto tempo você vai durar, porque a gente já sabia que ela não tinha possibilidade de cura do câncer dela e tal. E ela queria, né, tipo, para ela, eu senti que ela queria encaminhar os filhos para fazerem as coisas que eles pudessem fazer, e ela falava, não, eu quero que você vá, eu quero que você tenha essa oportunidade, não tem diferença você tá aqui ou não e tal. Enfim, eu vim para cá super com a sensação de que ela não ia durar o ano inteiro. E, de fato, eu cheguei em janeiro, ela faleceu em maio, né? Ela faleceu dia 4. E minha tia, a irmã dela, me chamou poucos dias antes e falou, Maíra, volta, porque ela tá começando a apresentar sintomas de que ela tá indo embora, né? A tia enfermeira.
E ela falou, ela tá começando a não ter sensibilidade nas mãos e tal, não sei o que, vem pra cá. E eu fui correndo, com aquele medo de, será que eu vou chegar a tempo de pegar ela acordada, né? Tipo, consciente e tal. E ela tava hospitalizada. E era impressionante, Diego. Entre um exame e outro, tava ela cantando. E ela cantava, tipo, encontros e despedidas entre um exame e outro, sabe? Não era, tipo, qualquer coisa. Eu abria a cortina de manhã, ela cantava Manhã de Carnaval. Tipo, os dois últimos... Você já tá chorando, né? Como não? E era muito assim, era do tipo, cara, e aí o que aconteceu? A voz dela foi indo embora, minha irmã ainda não tinha chegado, né, antes dela perder a voz, e aí eu fiz o inverso, eu comecei a cantar pra ela, né, tipo, na noite antes dela falecer, foi quando a minha irmã chegou, ela já não estava tão consciente, né, mas eu e meu pai e meus irmãos, né, meu irmão e minha irmã, a gente se reuniu em torno dela e cantou todas as canções que a gente lembrava, que conectavam com ela, mesmo ela estando teoricamente inconsciente, que eu não acredito, né, enfim, totalmente, mas a gente fez essa homenagem a ela. E, assim, tem vários momentos que eu posso narrar, de momentos assim que eu falo, caramba, né, que coisa incrível a música. E a música eu só me presenteei, me permiti, né, atravessar e chegar nesse espaço de cantar publicamente e tal, quando um namorado meu me deu de presente um mês de aula com a Andréa Drigo, uma mulher incrível de São Paulo que trabalha tem um processo em grupo chamado Caminho do Canto, eu nem sei se ela segue nesse processo, e eu acabei seguindo, depois de fazer um mês, né, que ele me presenteou, eu acabei seguindo no grupo, e é mais ou menos o processo que a Clarissa falou, né, ela abria esse caminho de, tipo, vamos tirar aquilo que te impede de acessar a tua voz. Então, para mim, era uma coisa assim, a sensação que eu tenho do canto é como se a gente fosse um canal mesmo. Você falou dessa palavra, né, do que você falou, que a música é uma ponte, né? Ponte, Parece que a gente é um canal, na verdade, quando a gente se permite ser essa conexão, né? E é uma coisa muito incrível. Eu não sei. Totalmente. Demais. Obrigado por compartilhar. Obrigado. O Diego, e falando desse canal, né, assim, como que você sente, né? Porque faz muito sentido isso tudo que a Maíra falou, assim, né? Muito bonito ouvir essa história, a gente tá aqui aos prantos, os dois, né? A Maíra contando e a gente chorando. E eu não sei como você não chorou, Maíra, né? Mas eu sinto o seguinte, né? Assim, é muito interessante porque a música, ela penetra na gente de uma maneira, assim, que é quase que impossível da gente impedir que ela penetre, assim como todos os sons, né? Porque a criança, né, como ela tá muito aberta e disponível ali, assim, ela não tem como se proteger a criança pequena, né, e às vezes se você não quer ver uma coisa, você fecha os olhos, se você não quer comer uma coisa, você tampa a boca. Agora, se você não quer escutar um som, por mais que você ponha a sua mãozinha, assim, às vezes você ainda escuta aquele som, né, ele te permeia. Então a música, ela penetra profundamente, assim, acho que ela ativa, quando você falou da dança também, fez muito sentido pra mim, né, porque eu acho que a dança, assim, ela, não só pelo ouvido, mas eu acho que a música, ela penetra em toda a membrana, assim, do nosso corpo, na pele, né, e vai gerando um movimento, por isso que ela mexe tão profundamente, né, quando a gente escuta uma música que foi importante na nossa história, né, e a gente poder limpar esse nosso canal, confiar nessa voz, né, e poder, porque a criança, eu sinto que ela chega com essa musicalidade, ela chega com esse canal muito aberto, né, eu vejo às vezes crianças que escutam um som e já estão balançando o corpinho, e a facilidade que eles têm para criar música, criar sons, e qualquer palavra vira música. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre isso e falasse assim, como que os pais eles podem usar a música como esse caminho de conexão com os filhos, né, com a própria infância. Obviamente a gente falou um pouquinho aqui, né, mas com os próprios filhos também. Como que você vê isso aí de forma prática no seu dia a dia? Bacana. Tem várias teorias sobre o começo da música. Tem uma que é a que eu mais gosto, que é que a gente começou a fazer música em volta da fogueira.
Só que, obviamente, não era como a gente conhece a música hoje, né? Eram pessoas... Meu coração tá batendo muito forte aqui, Maíra. Vontade de chorar mais. Já eu choro. Deixa eu... Quando eu for escutar vocês. E nessa fogueira, nós brincávamos com sons, né? Não era nada ordenado. Essas questões, esses parâmetros musicais, eles foram... percebidos muito tempo depois. Lá no começo mesmo a gente nem sabia falar. E brincávamos com sons e suas sensações, né? Os sons são vibrações, então acreditar que ele entra só pelo ouvido é difícil, porque o som ele vibra e nosso corpo vibra, então a gente se conecta com o corpo. E essa teoria fala desse jogo, dessa brincadeira com sons e sensações. Porque quando uma pessoa se afastava do bando e adentrava a floresta, e aí no meio da floresta, afastado do bando, ele já conseguia ouvir mais o som da noite, né, contemplar tudo isso, e de repente ele escuta um rugido de um tigre. E aí o que ele faz? O que ele faz é o que ele aprendeu com a evolução, né? É correr. Se assustar, o corpo... Então, nesse tempo todo, o corpo vai criando esses atalhos, assim. Se eu pôr um rugido de tigre agora para vocês escutarem, vocês vão saber que não tem um tigre aqui na minha casa. Mas o seu corpo vai reagir, de alguma maneira, né? E isso, os criadores de trilha sonora entendem isso perfeitamente. Então, na fogueira... começou esse jogo de provocar sensações no outro, em si mesmo, com os sons. E aí acaba que o som, ele nos desloca, ele desloca as sensações, né? Então, daí vem essa memória que a gente tem e acessa essa sensação. Porque é isso, então quando você ouve um rugido, seu corpo já te fala, ó, você precisa sobreviver, não importa se tem um tigre aqui, corre. Então a gente tem isso na gente. Então é por isso que antes de qualquer aprendizagem, antes de qualquer contato da criança com a música, a gente já herdou essas sensações, né? Que a gente começou lá na fogueira, que é um embrião da rodinha do sarau, né? Das rodas em volta da fogueira. Então a música... Eu gosto muito de pensar na música, de ir decupando ela, sabe? Despindo ela, porque se a gente pegar a partir do ponto que a gente sabe hoje, muitas coisas vão entrar na nossa frente e nos dizer equivocadamente o que pode ser música. Eu até no meu primeiro episódio do Músico Podcast, eu convido todo mundo para a gente esvaziar a nossa gaveta mental. Pedro Superti fala que a gente tem uma gaveta mental, cada assunto tem uma gavetinha, e vamos falar da música. Aí quando alguém te fala assim, o que é música? Ou o Diego é músico? Aí você vai abrir sua gavetinha e vai começar a tirar tudo que sua mãe fez, seu pai falou, que você escutou na TV, que você leu num livro. E aí ali você vai tirar tudo aquilo e definir. Então se o Diego é músico, ele faz isso, ele deve fazer isso, ele gosta disso e tal. Então pra gente falar de música de uma maneira que a gente está trazendo para essa conexão afetiva, essa memória afetiva, a gente precisa primeiro, vou convidar vocês que estão escutando, a esvaziar essa gaveta mental, né? Porque a música como a gente conhece hoje, e não só a música, é uma história contada por homens brancos europeus, né? E foi ganhando força através das faculdades que eles foram criando e através das mídias e do entretenimento. Então isso tudo encheu muito a nossa gaveta mental sobre música, assim. Então vamos... E eu já até, de uma certa maneira, peço desculpas a todos, porque mesmo com essa consciência, eu ainda vou usar muitos termos e muitas definições que foram herdadas desses homens brancos europeus, né? E eu estou na busca para compreender, de fato, o que pode ser além dessa única versão que a gente conhece. Mas vamos lá com que a gaveta que a gente tem aqui é essa, né? Então, assim, e vocês falando das experiências de vocês, eu fui me identificando. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui vão se identificar com algum ponto da história da Clarissa, da minha história e da história da Maíra. Porque
a gente tem isso na gente, assim, o som. Existe uma paisagem sonora acontecendo no mundo, né? Esse termo, ele existe desde que existe mundo, porque existe, mas ele foi cunhado por Murray Schafer. Pesquisem aí, que é uma excelente referência. Então, a paisagem sonora, ela nos dá ferramentas e nos dá repertório para trabalhar com sons. E a partir dali a gente foi construindo essa questão da música. E aí, com o passar do tempo, existe uma época que foi descoberto o poder que a música tem. E aí os poderosos da época proibiram a sociedade de fazer música. Então você só podia fazer música para os deuses ou pro chefe do estado ali, né, o dono da região. E aquilo foi... E aí a gente foi crescendo muito com o resultado disso, porque aí nasceu o dom, que o dom, eu não vou entrar nesse assunto porque ele vem carregado de muita crença, né? E aí a gente precisa respeitar a biografia de cada um que está ouvindo, mas o dom, ele pode limitar a gente, assim, você esperar que o dom seja um presente, assim, porque tudo isso já está na gente, é construído. E vem a questão também, assim, da timidez que vocês falaram, a Maíra falou, assim, de se permitir cantar, de se permitir fazer música. Então, esse nosso caminho histórico, ele foi não nos permitindo manifestar. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque não é só na música, né? A gente vê como o mundo tá e como os estados estão, assim, não permitindo uma opinião, quiçá um canto, né? Que vem carregado de muita emoção. E cantar e fazer música é se expor, é doar seu corpo para que aquilo aconteça. Nós somos uma ferramenta para que a música aconteça, assim. Então a gente trabalha com timidez. As pessoas, quando eu falo que eu tenho vergonha e que eu sou tímido, as pessoas, elas não associam. Falam, mas como assim você sobe num teatro lotado e canta e vem me dizer que você tem vergonha e é tímido? É porque você estar cantando é um processo de vulnerabilidade total, assim, né? E a voz, ela é a janela para a emoção. A arte, eu usei esse termo da ponte, que vem de uma frase que eu escutei, não me lembro onde, que diz que a arte, ela é a ponte entre o que você sente e o que você vai expressar, né? Então a música é um desses caminhos nessa ponte. Então isso nos gera muito desconforto, assim. Quando eu tô no palco, lá em transe, sabe, cantando e as pessoas compartilhando aquele momento comigo, eu estou totalmente vulnerável. Eu estou com vergonha. O que os artistas que escolhem a música como profissão fazem, como eu, é conviver com isso, né? Não é excluir isso da vida. Como a gente não pode excluir nossa vulnerabilidade, que a gente sabe hoje, e muito do que eu sei vieram por vocês duas também, que a vulnerabilidade é a nossa força, assim, não é a nossa fraqueza. Então a música nos traz isso, assim. Eu queria só compartilhar também que, ouvindo vocês falando, a música ela me blindou, assim, durante a minha vida. A família materna, a casa que eu cresci até os 10 anos, era eu, minha avó, mais 2 tios, meu avô, minha irmã, minha mãe. Era uma casa cheia. E sempre foi uma família de uma comunicação muito violenta. Assim, né? Não pela maldade, mas pelo repertório que eles tinham, assim. As brincadeiras eram agressivas. Então, era tudo muito assim. Então, para uma criança, a gente fica muito exposto, né? Já numa família compreensiva, a criança já é tão assim, né? Exposta e com tão pouca voz. E lá, então, eu me sentia assim. Mas quando eu estava dançando, ninguém mexia comigo. Então a música, eu criei essa relação com a música. Às vezes tinha alguém nervoso, tinha alguém brigando em casa. Se eu entrasse no quarto, colocasse uma música e dançava, ninguém ia entrar e me reprimir. Eu não sei por que a família não fazia isso. Então eu cresci com a música sendo uma companheira. Assim, ela me levou até aí que eu descobri a profissão. Nossa, que introdução para responder a sua pergunta. Nossa, mas maravilhosa, Diego. Antes de você responder a pergunta, só preciso falar assim, eu achei incrível isso que você falou, né, da arte ser
ser uma ponte entre o que a gente sente e a forma da gente expressar mesmo, assim, porque Sim. eu vejo, né, é justamente esse lugar, né, do que tá aqui no coração, porque é muito íntimo você tirar essa voz e falar pro mundo, né, e deixar ela reverberar, e a criança, ela tá muito consciente da fala dela, da voz dela, né? E quando ela traz isso, é de uma beleza. Nossa Senhora, tudo que você tá falando tá fazendo tanto sentido que você pode seguir aí contando pra gente. Essa introdução foi bonita, valeu a Que pena. alegria ouvir isso. Porque quando a gente vai fazer música, a gente quer compartilhar ela, né? Então existe essa expectativa da troca de experiência, da troca de sensações, como essa própria teoria que eu gosto muito fala, né? Que eles faziam um som assim lá na roda e o outro expressava uma reação, e aí a gente foi descobrindo, falou, esse tipo de som faz a pessoa sentir medo, esse tipo de som faz a pessoa sorrir. Então é mexer com sentimentos, assim. E é muito importante a gente ter consciência disso, porque hoje a música ela tá tomada por um pacote mercadológico, assim. Então, quando você fala de música, você busca referências de artistas, você não busca referências afetivas. A gente tende a pensar em canções e tudo como referência artista, mas existe uma conexão com o nosso sentimento, sabe? Por isso que é importante essa consciência. Agora, entrando na resposta, né, da sua pergunta, na consciência do cuidador que está com a criança, de saber isso. Porque senão a gente fica repetindo padrões que eles são equivocados, porque eles não são baseados no nosso sentimento, e sim numa construção social do que vem a ser a música. Porque quando você tem consciência disso, escuta alguém cantando, você nunca vai falar que ela está desafinada, porque a afinação é um parâmetro imposto, assim. Há pouco tempo, foi um cálculo feito por alguém que ele descobriu. É algo muito genial, tá? Eu gostaria de frisar isso, e é muito importante. E eu deveria ter falado lá no começo que tudo que eu vou falar aqui é resultado do meu caminho, do meu trabalho, da minha arte, do meu ponto de vista e da minha família. Então, se você que está escutando aí discorda, ótimo. E se você discorda, por favor, entre em contato comigo pra gente conversar. Se você concorda também, ou se você não conhecia, o que eu acredito é que a gente tem que se despir um pouco do que a gente acha saber sobre música pra gente compreender. Sabe por quê, meninas? Tem tribos, tem grupos que o termo música nem existe. Então, assim, é por isso que a gente tem que abrir esse olhar. E aí, o cuidador, tendo consciência disso, ele vai trabalhar a música como uma ferramenta de expressão, e não apenas produção sonora, os parâmetros musicais, afinação, coisas que nós educadores costumamos frisar quando a gente vai apresentar nosso trabalho, que são parâmetros forte e fraco, grave e agudo, essas questões. A gente tem que tomar cuidado, porque elas têm que aparecer como ferramentas de auxílio para a manifestação do sentimento da criança com quem a gente está num processo de musicalização, e não um parâmetro de julgamento e qualificação, né? Então, eu acho que o primeiro passo para um cuidador se conectar com uma criança através da música é não esperar que ela faça música para ele, mas ele tem que ouvir o que ela tem a dizer através da música que ela vai manifestar, né? Então eu vejo em alguns encontros assim, eu pego o violão e deixo o violão à disposição ali no chão de propósito. Aí a criança vai lá mexer, que é o que eu tô esperando. E quando ela encosta no violão, 99% das vezes eu escuto: não mexe no violão. Ou uma frase assim: vai desafinar o violão do tio. E isso já é anterior à música, porque a criança só se aproximou do objeto. Eu entendo o medo da criança quebrar o violão e a mãe falar: nossa, de onde que eu vou tirar dinheiro para pagar o violão do Diego? Eu entendo. Mas é por isso que eu falo: deixa a criança. Eu trouxe esse violão velho pra gente ficar à vontade mesmo. O meu violão que ia te dar trabalho tá lá em casa. Esse aqui não vai te dar muito trabalho, não. Tá tudo certo.
Então, eu acredito que esse é o primeiro passo. Se despir de tudo que a gente acredita e ouvir a música da criança como uma comunicação. Porque, partindo daquela rodinha na fogueira, os sons eram muito como identidade e comunicação, né? Porque se você escuta um rugido e você sabe que pode ser um tigre, aquele rugido, aquele som tem uma identidade, né? Quando você escuta o Rogério Flauzino cantando, ele tem um timbre muito particular. É a identidade dele. E o que o som está fazendo? Ele está se comunicando. Então, essa é a primeira ideia para a gente se conectar com a criança. E você falando isso, Diego, eu lembrei de uma história que eu já tinha lido na internet, mas que eu ouvi depois maravilhosamente a doutora Ana Paula Cury contando. Não sei se você lembra, mas é uma história que ela fala que numa determinada tribo, cada ser que nascia, a mãe, quando estava grávida da criança, ela ia para algum lugar no bosque e se eu contar alguma parte errada, gente, vocês me corrigem, que eu acho que os dois conhecem essa história. E aí ela intuía uma canção para aquela criança, né? E aí, em vários momentos especiais da vida daquele ser, a tribo inteira se reunia e cantava aquela canção para a criança, a canção dela, que a mãe intuiu, né? Quando estava grávida. Então, por exemplo, no momento do aniversário, um momento que eram alguns ritos aí de passagem ali naquela tribo. E tinha um outro momento que eles cantavam essa canção também, que era quando aquele ser se cometia algo que era inadequado, que era fora da... Que desviava, né? Que desviava ali a conduta daquele ser das normas da tribo, do que era ali posto, né, e organizado ali por aquela tribo. E aí eles também se reuniam em volta da pessoa e cantavam a canção para recordar ela, né, dessa essência, desse lugar, desse ser essencial dela. Então, quando você fala isso, né, assim, pra gente escutar a canção da criança, escutar os sons, escutar a voz, me arrepio. Por quê? Porque eu vejo, e é um pouco do olhar que a gente traz aqui na tenda, né, Maíra? A criança chegando muito conectada com a própria voz, com o ser essencial. Eu sempre falei isso, assim, que a criança, ela tá conectada com o poder da voz dela. E para ela é muito precioso quando ela começa a falar, quando ela começa a fazer sons, porque ela tá tirando algo tão íntimo dela e compartilhando para o mundo. Né? Então ela precisa de sentir verdade, ela precisa de confiar, ela precisa de perceber veracidade no entorno dela. Então quando eu consigo respeitar isso, a gente consegue respeitar isso, né? E ficar atenta, observar com curiosidade, com interesse genuíno, com amor àquele ser, é muito bonito quando essa criança tira a própria voz, quando ela se conecta com o próprio canto, com a própria voz. Então, só para completar um pouquinho aí do que você falou. Tem tribos que eles têm um toque de tambor para quando algum membro vai morrer. E não vai morrer porque tá doente, ou é porque tem que matá-lo, às vezes, assim, às vezes pela conduta, aí eu não sei muito bem como encaixar. Então, se a tribo escutou aquele toque de tambor, é porque alguém vai morrer. E aí, eles começaram, porque as músicas, elas nasceram também nos rituais, né? Rituais de tudo, de caça, de festejar, de agradecer a chuva, a gente agradecia muito a natureza, uma pena que a gente perdeu esse costume, porque ela não parou de nos doar, mas a gente agradecia, assim. Então esses rituais tinham música, né? Nem sempre uma canção, assim, porque a fala veio depois, enfim. E aí aquele toque de tambor, uma vez foram fazer um ritual em outro momento. Um ritual, se não me engano, era um lugar que pro rei, em que esse toque ia simular uma briga, uma guerra ali, eles iam simular como um ritual para inaugurar algo. E aí naquele ritual o tambor foi tocado no toque da morte, só que ninguém ia morrer. Aí começou-se a notar
um toque de morte deslocado. Então ninguém ia morrer, mas aquele toque. Então a gente foi criando essa conexão com os sons, com essa organização sonora, que hoje a gente tem esses padrões fúnebres, padrões de festa, né? Então, deslocando essas sensações, a gente pode hoje, como é o tigre, como quando você escutar um tigre, você sabe que você não vai morrer, mas você sabe que o tigre pode te matar. Então, deslocando essas sensações. Você falou da tribo, eu lembrei disso, que é um dos princípios onde a música foi ganhando força nos rituais, assim. Não necessariamente era para celebrar a chuva, mas existia um teatro ou alguma coisa acontecendo ali por outro motivo que se trazia a música da chuva. Então as sensações existiam, mas não necessariamente ia chover. E isso é importante a gente saber, porque a gente está trabalhando com sensações. Eu queria só trazer uma questão que me veio à cabeça quando, até pensando no episódio que a gente fez com a Malu, falando do brincar, né? E eu queria trazer uma questão que acontece, que surge muito nos grupos das mães, tanto das mães que eu atendo, das seguidoras, e com a Clarissa também, no Zoom também surgia, que é uma dor que muitas mães têm quando elas se sentem inadequadas porque elas não conseguem brincar com as crianças, né? Eu não brinco com meu filho. Aí elas começam a ter uma série de ideias, né, interpretações de que essa criança está sentindo que ela não está sendo uma mãe ideal, né, não está lá presente, eu não estou conseguindo conectar com meu filho, porque, olha só, eu não brinco com ele. Enfim, ela se cobra muito, às vezes isso, né? E eu, por exemplo, me identifico muito com essa mãe. Tenho muita dificuldade de brincar, né, de estar lá solto e tal. Acho que minha criança... Minha mãe não brincava muito comigo também, não tem tanto essa referência e tal. Mas, hoje em dia, eu já me pego muito mais leve comigo mesma nessa cobrança, né? Não me cobro tanto isso. Às vezes eu tento usar, e acho que no episódio com a Malu a gente falou um pouco disso, né? Tento até explorar, brincar para poder ver se eu conecto com a minha criança e vamos lá, vamos ver se de repente na brincadeira eu consigo recuperar essa conexão com a criança. Mas hoje eu faço muito essa leitura de que eu tento valorizar os outros momentos em que eu acredito que eu estou mais conectada. E para mim a música é algo que me conecta com a minha filha. E eu acredito que você também, inclusive, pode até falar um pouco da experiência de você como pai de 3 crianças, né? Como que é para você a experiência de ter as crianças e como você sente essa relação. Mas eu acho, inclusive, por conta do registro que eu tenho, né? Porque eu, sim, tive muitos momentos em que meu pai ficava tocando violão com a gente na sala, e cantando pro meu irmão, tocando pro meu irmão. Tenho lembranças, assim, de vários momentos em que a música era o que guiava e conectava a gente, unia a gente muito, né? Na casa dos meus avós maternos, a gente fazia muitas apresentações musicais, especialmente no Natal, né? Desde que o irmão da minha mãe faleceu, eles contam, né? Tipo, eu não estava viva, foi antes, na década de 70, então ela perdeu um dos irmãos com um infarto e tal. E a partir daquele Natal, a família começou a fazer apresentações musicais e recitavam poesia. Então a música ela estava presente demais, assim, sabe, nas relações familiares, assim, nos encontros e tal. E Brasil é foda, né? Porque você vai para casa de qualquer amigo e tá todo mundo lá, puxa o violãozinho, começa a tocar uma roda. Eu morro de saudade dessa parte, né? Para mim, isso é uma das dores que eu tenho de estar aqui na Espanha, de não ter esse astral brasileiro de sempre permear com a música, os encontros, né? Música ao vivo, roda de samba, roda de choro e tal. Para mim, era a melhor coisa do mundo, poder descer pro Bar do Alemão, que eu morava perto do Bar do Alemão, do Bar do Eduardo Pudim, né? Na Pompeia. E eu ia a pé, às vezes, da minha casa, que dava para ir a pé para lá. Eu nunca dirigi em São Paulo, né? E eu ficava lá às noites, voltava de táxi para casa, mas assim, sempre foi uma coisa muito maravilhosa. Mas assim, mas o que eu queria falar é isso, assim, de que muitas vezes as mães se sentem mal por não poderem brincar com a criança, mas às vezes é só uma questão de explorar quais são as coisas que realmente conectam com a minha essência, que eu me sinto confortável em fazer, que eu me sinto totalmente, né, sendo eu mesma, eu tenho prazer em fazer, e dá para fazer com a criança de um jeito muito maravilhoso, que vai trazer essa referência, esse ponto de, tipo, a criança vai se sentir conectada, vai sentir que você é uma mãe incrível, e vai se sentir amada, vista, e inclusive com essa coisa maravilhosa que você está falando, que foi falado aqui, né, de se essa relação for com essa liberdade, ela também vai sentir, inclusive, a liberdade de se expressar
sendo ela mesma, né? Sem ser essa cobrança que a gente às vezes projeta. Não, tem que encostar no violão, mas tem que ser assim. Não pode falar desse jeito, não pode ser afinado, que, né, não precisa ser exatamente certinho, tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser lindo, livre, autêntico. É muito interessante isso que você falou, porque eu venho experimentando isso desde sempre quando eu comecei a atender famílias no condomínio. Porque quando é numa instituição, seja de ensino, que esse nome já está errado, porque devia se chamar instituição de aprendizagem, não de ensino. Aí quando eu comecei a atender as famílias fora das instituições, eu comecei na verdade, nas instituições a gente não atende famílias diretamente, a gente atende as crianças, né? Eu entro numa sala, só eu e as crianças e mais uma educadora, assim, que é a professora referência. E aí eu pude estar mais perto das famílias e seja qualquer um o cuidador, porque na realidade que eu atendo tem muitas babás e elas precisam entrar nesse pacote de cuidador. E eu digo isso não para você que é mãe tem uma babá, mas pela minha experiência mesmo, porque ela que tá na rotina com a criança, né? Então, e o grande poder é a constância, assim. Não são os eventos que a gente se encontra para fazer música. É aquilo permear a rotina dela. Uma das ferramentas que eu aprendi, estudei e boto muito em prática é brincar com um adulto, né? Naquele workshop lá mesmo, tinham muitas crianças, esse workshop que a Clarice mencionou no início do episódio, tinham muitas crianças. Elas são parte da roda, eu olho para elas, eu converso para elas, mas quem eu quero tocar é o adulto. E isso tem muita referência também com o que Rudolf Steiner fala, né, da autoeducação. Não que tenha a ver, assim, mas transpondo para a música, mas nesse sentido de que se a gente não se conecta, a gente não provoca conexão. Eu acredito isso. Então, você tenta falar com a criança interior do adulto, melhor dizendo, né? É isso. É porque se a gente não se entrega, cobrar de quem está ao nosso lado a entrega é algo assim, é incabível, assim, né? Aquele negócio, eu ponho um hambúrguer no meu prato e falo pro meu filho, come essa salada aí. Então, quando eu comecei a atender as famílias, eu comecei a brincar com os adultos. Aí eu comecei a ter mais conexão com as crianças. Não que eu já não tivesse, eu poderia seguir esse caminho. E tem gente que segue, tá certo. Por isso que eu vou ressaltar para você que tá me escutando. Esse é o meu caminho, não é o único. É o meu caminho. Porque a gente fica focando na criança. A gente dá atenção para a criança no processo. E uma frase que eu escutei do meu professor anteontem, professor de canto. Ele falou assim, porque tem alguns músculos meus que ainda me impedem de cantar em plena voz e cantar assim com o prazer que eu quero cantar. Por que esses músculos me impedem? Porque eu dou atenção para eles. Aí ele falou assim, Diego, atenção gera tensão. Então quando você foca na criança e dá atenção para ela, você gera tensão. E quando ela se sente tensionada, ela vai querer se recolher. E eu trabalho com adulto porque é um ser que ele tem mais capacidade de me compreender quando eu vou dar atenção para ele. Vai gerar tensão também, mas ele vai ter habilidade para transformar aquilo num jogo entre eu e ele, para que a criança assista a entrega do cuidador, que é o exemplo, que é a referência dele, sabe? E então, assim, o que a gente precisa, como a Malu fala no curso dela, é buscar a brincadeira que você gosta. Então, se você está com foco na criança, minha mãe, ela teve aqui agora nesse primeiro 15 dias do Tom para dar aquela força, e eu escutei a Alice falando assim, vamos brincar de boneca? A minha mãe falou assim, não, eu não vou brincar de boneca. Eu não gosto de brincar de boneca. E quando você escuta isso, você fala assim, dá vontade de falar assim, mãe, vai brincar de boneca com a tua neta, ué. Tá te convidando. Só que a gente precisa entender que a minha mãe não gosta de brincar de boneca. Então, se ela for de brincar de boneca, ela vai se conectar com a minha filha? Ela não vai se conectar com a minha filha. Eu não gosto de fazer... Eu não gosto de tocar heavy metal. Então, Diego, vai pra ser feliz, vai fazer música, toca heavy metal. Eu não gosto de heavy metal. Então, eu encontro um gênero, uma expressão que mais diz a ver comigo, com a minha biografia. Então, a gente precisa encontrar o que a gente gosta. Malu me ensinou isso, assim. Então, encontrando a brincadeira que eu gosto, eu vou me entregar
e eu vou brincar e eu vou querer gente para brincar, porque brincar sozinho é diferente, né? E com a música é isso também. Você encontrando, porque a conexão, quando vocês falaram conexão com a criança, e a gente fala muito de conexão com a criança, me veio a ideia de que a conexão ela é feita de eventos, assim, ela é um gráfico que sobe e desce, assim. Se a gente for esperar na vida uma conexão constante, achei uma brincadeira que eu gosto, minha filha gosta, me conectei com ela, aí no outro dia você vai brincar daquilo e não dá certo. Aí você fala, gente, mas então é a brincadeira. É meu filho. Eu que. Não, nós somos. Isso somos nós, né? Assim, é essa metamorfose constante, assim, né? Então, quando alguém fala como eu vou me conectar com a minha criança, eu falo assim: nunca parar de tentar conectar. Porque a conexão vai cair sempre. A conexão é tipo 3G, assim. A conexão com a criança. Dependendo de onde você tá, vai falhar. Se você mexer uma coisa, falha. E eu acho que compreender isso já nos libera de uma responsabilidade equivocada e também tira as expectativas. Porque se você entra numa roda com expectativas, eu acredito que expectativa mal trabalhada é decepção na certa, assim. Então, fazer música, brincar com criança, conversar com criança é ouvir, assim. É ouvir com atenção, né? Não é ouvir os sons. Porque os sons, eles deslocam sensações. Então, se você ouvir um som, você tem que acessar aquela sensação. E assim você vai acessar a criança. E eu acho que a gente precisa ressignificar essas coisas mesmo. Sim, isso que você está falando, Diego, me lembra muito, assim, né? Me remete a esse estado de presença, né? De uma atenção, mas sem tensão, plena ao que está me acontecendo, né? Uhum. Ao que está me acontecendo naquele momento que eu me encontro com o outro, seja esse outro uma criança, seja esse outro um adulto, né? E ao mesmo tempo que eu sou capaz de me observar, quando eu me encontro com esse outro também, eu sou... E quanto mais, né, eu tô presente para o que está me acontecendo, existe um silêncio interno, eu também sou capaz de sentir esse outro. E a gente vai se regulando a partir desses encontros, né? Porque depende de como esse outro reage, isso vai provocar uma emoção, né? Depende do que ele fala, do que ele expressa. Então é muito bonito te ouvir falando, né, para esse encontro genuíno com esse ser que está diante da gente, né? Sem uma fórmula mágica, sem um caminho, sem um passo a passo de como esse processo vai acontecer. Eu acho que a sua fala inteira ao longo desse episódio, ela fala disso, assim, ela fala de uma liberdade para se expressar, né, de um olhar para dentro e ir desconstruindo, né, esvaziando essa caixinha, esvaziando isso tudo que nos foi introjetado, às vezes de uma forma extremamente autoritária e doída, né, da gente ir desconstruindo e se despindo para estar inteiro para esses encontros, né? E quanto mais inteiro eu tô, mais segurança, mais liberdade eu tenho para me expressar com autenticidade, com expansão, com, né, de uma forma autêntica mesmo, né? Então, querido, começamos esse episódio aqui todos muito mexidos emocionalmente. Eu acho que a gente está numa semana bem intensa, né, nesse Brasil nosso aqui, com tantos movimentos que têm mexido profundamente com a gente emocionalmente, né? Acho que eu queria até ter trazido, né, um pouquinho para esse encontro, para você comentar, mas eu sinto que ao longo da conversa isso já foi falado, né, sobre essa perda que a gente teve do Paulo Gustavo, né, e de uma pessoa que traz esse riso como um ato de resistência, traz um movimento muito bonito, né, para o nosso Brasil, e eu sinto que você trouxe na sua fala, né, um olhar muito bonito para a arte, né, um lugar de que essa arte ela está dentro de todos nós humanos, de todos nós que sentimos, porque ela fala sobre o nosso sentir, sobre a nossa capacidade de deixar que o nosso sentir transborde,
seja através de um canto, seja através de uma dança, seja através de uma pintura, ou de uma piada, ou do que quer que seja, né? Então, eu só quero agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui, Diego, toda a sua espontaneidade, todo esse compartilhar dos seus estudos, das suas investigações. Eu tenho certeza que vão ser muito ricas e contribuir aí para as nossas ouvintes. E se você tiver uma última mensagem, eu queria que você trouxesse, por favor. Eu tenho, na hora que você falou assim, então vou agradecer, eu falei, por quê? Passou rápido. Eu queria, não considerações, mas eu queria roubar uns minutinhos aqui de vocês, mesmo depois do agradecimento, porque às vezes fica muito vago para um cuidador escutar isso e falar assim, ai, que lindo essas pessoas, essas 3 pessoas falando, é tão lindo, eu me emocionei demais, mas e aí? O que eu faço? Para conectar com a família. A gente tem uma cultura de buscar cartilhas, né? Só que quando você fala de ser humano, e principalmente expressão artística, assim, é muito delicado eu apontar um caminho. Eu tenho até séries no meu Instagram e no meu YouTube que pretensiosamente tem o título de Como Musicalizar Seu Filho em Casa, mas é só uma chamada mesmo, assim, porque tem gente que fala, eu não acredito nesses passos, não, são passos iniciais, assim, e eu vou reforçar, assim, o processo é ao longo da vida. Se você chegar um dia e achar que se conectou com a sua criança, ou que você tá pronto, encontrou a saída, volte 12 casas. Até pro resto da vida, assim, a gente vai, uma eterna busca. Mas existem coisas que a gente pode fazer quanto à música para que ela seja mais acessível para essas experiências, assim. Então eu queria só esses minutinhos para falar algumas questões assim que eu experimentei nesse caminho como uma criança que foi flertando com a música e num adulto que virou um educador, sabe? E principalmente depois que eu fui pai, porque ser pai me colocou naquela ponta do triângulo que eu não pertencia. Eu era o educador, tinha criança e tinha os cuidadores. Então ser pai me levou para outra ponta. Então eu já cruzei as 3 pontas desse triângulo. E eu queria falar para você usar o que você tem para se sentir bem, sabe? A cultura que você tá. Às vezes a gente importa muita coisa e os importados, eles ficam muito distantes da nossa realidade, da realidade da criança, assim, sabe? Tomando cuidado com 2 coisinhas só que eu jogo assim para tomar cuidado é com a letra e com o volume. Eu acho que tirando isso, as complexidades sonoras que talvez a criança não esteja na fase de absorver, isso já é muito mais denso para o cuidador ter consciência, né, de como a gente vê na pedagogia Waldorf do sentir até o 7, esse primeiro setênio, né, assim, então o que eu quero dizer é de observar a cultura, assim, é um bom passo para se começar, observar a cultura que está em volta de você e parar de importar cultura. Eu acho que a importação, eu vejo ela sempre por um lado mais negativo do que positivo, assim. Ela tem muitos pontos legais, mas se a gente não souber trabalhar com a importação, é porque, sabe, às vezes a gente quer apresentar músicas para criança como as músicas de concerto, que são muito usadas em processos de aula de música ou musicalização, mas elas são datadas de um tempo assim tão distante, de uma cultura que não são, que é uma cultura que não é nossa, assim. Então uma boa experiência para o cuidador é começar a olhar em volta dele, sabe? A cultura que está em volta dele, assim. Isso pode ser que gere pertencimento à criança. E quando a gente tem esse sentimento de pertencimento a uma cultura, aí a gente abriu a porta para essa ponte, para a gente cruzar o sentimento lá para a expressão. Então busque aí, sabe? Nós mineiros aqui falamos pouco de congado, falamos pouco de folia de reis, sabe? Como o carioca exalta o samba, assim.
E o samba é muito forte em Minas também, assim, o samba em São Paulo é muito forte, assim, não acho que existe um nível vertical, assim, eu acho que é olhar para o que está sendo feito na sua rua, no seu bairro, o que está sendo feito na sua casa, e olhar para o que você gosta, e sentir prazer através daquilo. Se não tiver prazer, busque entender o que está acontecendo, assim, mesmo que seja um choro, né, uma dor. A música às vezes não traz muita dor, e Maíra já deixou claro nesse exemplo aqui que eu infelizmente não consegui chorar o que eu queria. Mas é isso, assim, independente do que você sente, se permita sentir. Eu acho que foi isso que a Clarissa falou. E aí qualquer coisa que você precisar, você que está nos escutando precisar, eu estou à disposição nas minhas redes para continuar essa conversa, assim. A minha ideia é nunca descobrir o que é música, porque se um dia eu descobrir, eu vou estar equivocado, errado, ou acabou o mundo. Colocou um ponto final, né? Quando a gente encontra a resposta e se apega à resposta, a pergunta desaparece. Então, desaparece. Que você siga não sabendo o que é música. Não sabendo. Porque nós somos tão inconstantes, assim. O Diego de ontem não é o Diego de hoje. Então, se eu cheguei numa resposta ontem, ótimo, descobri o que é música. Mas amanhã eu tenho que começar de novo o meu caminho, porque amanhã eu sou outro Diego. É a impermanência dessa vida maravilhosa, né? Então não busquem essa permanência. Eu queria muito, muito, muito te agradecer e até explicar por quê, inclusive, que não é um agradecimento simplesmente de fim de capítulo, de fim de episódio, vou agradecer ao Diego, não, é de coração mesmo, porque a gente agora está até com o empenho de fazer os podcasts quinzenais, né, na Tenda Materna. Aliás, quem quiser apoiar a gente para colaborar, a gente acabou de criar a nossa campanha Apoia-se. A gente vai deixar depois aqui na descrição para que vocês possam entrar e saber como apoiar a Tenda Materna. Mas, na hora que eu sugeri para a Clarice, e se a gente chamasse o Diego, que a gente está pensando em fazer faz tempo, e a gente marcou a data, quando eu vi que calhou bem nessa semana, eu não tinha me dado conta, eu acho, não sei, coisas do universo, sei lá. Calhou de ser nessa semana que eu já expliquei, né, porque ela é tão simbólica para mim. E como eu faço, geralmente, quando a gente vai fazer uma entrevista, eu começo a visitar a página da pessoa, vou olhar a biografia, vou começar a namorar o tema, estudar mais o tema, e isso meio que me fez olhar para a minha história, porque eu falei, bom, se eu vou falar de música, eu vou ter que falar da minha história. E acho que isso direcionou muito a minha pesquisa, né? Tipo, vou me preparar para a entrevista do Diego. E quando eu fui ver, cara, eu estava olhando cada coisa da minha biografia, que acabou que eu entrei, eu conectei, acessei um monte de histórias. Hoje eu passei a manhã escutando meu pai tocando violão comigo, bebezinha, minha irmã, tentando cantar com ele. E ele falou, vem, Maíra, vem, canta aqui com a gente, não sei o quê, nananã. E eu fui fazendo do todo, atirei o pau no lugar, só sabia fazer o tô. Mas já tinha um ambiente lá que você dá para reconhecer. Tirei o pau no gato, mas já não morreu. Canta, Maíra, canta. Dona Chica te mirou, do berro que o gato fez. Vem cá, Maíra, vem cantar aqui, ó. Teve uns trabalhos que eu fiz na faculdade, no Master que eu fiz aqui na Espanha, que eu fiz um Master em fotografia. Acabei até publicando um livro em homenagem à minha mãe e ao meu pai. Mas eu fiz um trabalho também que eu peguei umas gravações, porque eles gravavam, né? Tipo, essas coisas. Eles gravavam no gravadorzinho lá, as reuniões deles, fazendo umas rodas com os amigos e tal, cantando e tal. Então eu tenho muito registro. E teve um trabalho que eu peguei, minha mãe e meu pai tocando violão, com um amigo, né, que estava junto, cantando Camisa Amarela, e eu inseri a minha voz cantando com eles. Então eu fiz uma coisa artística lá e tal, fiz um vídeo, fiz várias coisas, então eu fiquei embebida nessas histórias esses dias e foi muito, muito, muito emocionante. Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, cantando flores bela, flores bela. Convidei-o a voltar pra cá.
fazem minha companhia. Exibiu-me um sorriso de ironia e desapareceu no turbilhão da galeria. Não estava nada bom, meu pedaço na verdade estava bem mamado, bem embalo, atravessado. Foi por aí cambaleando, se acabando num cordão com o reco na mão. Mais tarde encontrei um café, surrapa no largo da Lapa, bolinho de raça, bebendo um copo de cachaça, isso não é chalaça. Então, tipo, te agradeço muito. Deixa eu pesquisar o Diego aí você pesquisou a Maíra. Não, eu tipo, deixa eu me... Porque é um pouco Que isso, deixa eu delícia entrar ouvir na isso. energia do tema, né? Então eu vou desenhando, pegando tudo de referência. E eu falei, cara, mas aí eu vou... Mandei pra Clarissa, né, Clarissa? Um PDF de um livro que eu fiz também no curso, né, nesse master, onde eu contava a história da visita que eu fiz para minha mãe, nos últimos dias de vida dela. E a Clarissa me devolveu um áudio chorando. Ela tá aqui no carro esperando não sei o quê. Eu tô aqui, aos prantos lendo seu livro. Como assim, Maíra? Olha o que você fez comigo. Né? Tipo, mas foi muito especial mesmo, porque acabou que eu acho que eu dei dei uma sustância aí e passei várias manhãs. Acho que eu faria parte disso, entendeu? Malu e Diego têm esse poder de fazer isso com a gente, né? A gente vai gravar o episódio Universo do Brincar, falando assim, vai ser tranquilo, né? Vai ser vamos falar sobre brincadeira, sobre brincar. Aí, de repente, a gente termina aos prantos o episódio. Diego chega, vamos falar sobre música, né? E acontece isso, né? Mas é justamente, acho que lembrando do quanto que esses temas, eles estão carregados de emoções, né? E como é bonito a gente poder expressar isso num lugar que a gente se sente seguro. Isso, e é tudo nosso, assim. Não naquela gíria que eles falam tudo nosso, mas é tudo nosso no sentido de que a gente não precisa de professor, a gente não precisa de faculdade, a gente não precisa de escola para validar a nossa arte, assim. Tá? Se você quer ser um músico, aí eu vou te falar, então agora a conversa é outra. Se você quer isso como profissão, como ofício, né? Agora, a música, ela faz parte de nós. Eu adoro uma frase, que a música é um privilégio de todos. Então, a gente não precisa de validação, assim. Então, você que quer fazer música, quer cantar, não espere ninguém bater palma ou dizer que você é afinado, não. Eu acho que a gente tem que se conectar com isso, assim, e é com a nossa voz interior mesmo. E escutá-la, assim, não as pessoas que estão em volta. Então, se permita cantar, cante mais, porque nós somos adultos que não cantam, adultos que não dançam, adultos que não brincam, assim. Eu acho que esse é o pior vírus que existe no ser humano, assim, é deixar de se permitir ser artista, assim, né? Se você for trabalhar é outra coisa. Eu sei que ficou longo, mas eu ainda quero lembrar de mais uma coisa, gente, que me veio essa semana. Vamos ficar aqui. Não, porque eu estava também fazendo uma leitura esses dias, até por conta dos processos terapêuticos que eu tenho feito, né? De que nessa jornada assim, de autoeducação, de aprender a olhar para as próprias dores, de reconhecer a própria história, dessas etapas que a gente vive, né? Que eu e a Clarissa, a gente está sempre trabalhando e orientando nos nossos grupos também, como fazer esse trabalho de olhar para a criança interior e realmente reconhecer a dor do que aconteceu com ela e muitas vezes o quanto foi dolorida a relação com os pais, né? Então, o que eu estava sentindo, que me veio muito forte esses dias por conta do aniversário da morte da minha mãe, é que nesses últimos tempos eu tenho muito me debruçado com as questões que ficaram em falta do que faltou, né, da nossa relação. E foi muito lindo essa semana poder olhar para o legado da força que ela me deu e dessa conexão com a música, assim, com a minha essência, assim, do quanto eu me sinto identificada com ela, agradecida por ela ter se permitido, assim, viver isso com tanta força, assim, com tanta conexão com ela mesma, né, ter se permitido isso e ter sido essa mulher tão conectada com a música e ter me presenteado com essa coisa maravilhosa, assim, porque, para mim, não tem nada... Eu tinha até escrito, assim, no meu Facebook desde sempre, não tem nada que me conecte mais comigo mesmo do que a música, assim. Então,
Agradeço a minha mãezinha que esteja aí onde esteja, tenho certeza que ela está me ouvindo, e ao meu pai também, porque foi com certeza um dos melhores presentes que eles me deram. Que lindo, ótima mensagem. Parabéns, viu, por manter vivo, assim, esse sentimento que a sua mãe se permitiu viver e vive em você. E escutar você, as pessoas que estão escutando não estão te vendo, mas te escutar e te ver é uma delícia, assim, poder sentir um pouco dessa vibração, mesmo que aqui à distância, assim. E através do seu trabalho também, Maíra. Fico muito feliz de fazer parte aqui. E Clarissa também, assim. Clarissa entrou aqui nos ensinando, sem nos conhecer, e hoje eu tenho a honra de dizer que vocês são próximas de mim, assim. Muito obrigado, muito especial estar aqui. Obrigada, querido. Foi emocionante, pessoal, mas a gente tem que terminar, Tem né? que terminar, né? Hoje todo mundo chorou. Ai, que ótimo, que delícia, que bom. A música tem esse poder mesmo. Então, vamos cantar, cantemos mais, soltemos a nossa voz aí. E a gente se vê em nosso próximo episódio. Um abraço apertado, cheio de música e de calorzinho para todos vocês que estão nos escutando. E até o próximo episódio. Beijo, Maíra. Beijo, Beijo, querido. pessoal. Beijo pra todo mundo e bora fazer Tchau. música. Manda um beijo pra Malu. Mando. E a gente vai deixar também os contatos do Diego na descrição, viu, gente? Perfeito. Beijo. 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 Tchau, tchau. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!